E Jesus, segundo o Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, diz assim, eu queria convidar você a repetir comigo, repetir não, a completar, sem dúvida alguma, estas palavras de Jesus, que de novo, eu acho que todos e todas nós aqui sabemos. Jesus disse para os seus discípulos assim, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que frase, olha que coisa linda. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, naqueles dias, e eu diria até os dias de hoje, se um Deus quiser ter sucesso, se um Deus quiser ser pop, se um Deus quiser ter adeptos e seguidores, é muito importante que esse Deus faça promessas de garantias e de paraísos. Muito importante. Qualquer Deus que queira ter uma adesão maciça e massiva, o conselho que eu daria a esse Deus é, faça promessas de que absolutamente tudo irá bem. Cultive na multidão a sensação de que eles são totalmente impermeáveis a qualquer tipo de problema. Eu aconselharia a esse Deus, se ele quisesse ser pop, nunca diga que a vida terá os seus problemas. Apenas faça promessas de paraíso, de paraísos e de paraísos e de paraísos, dê as maiores garantias. E eu diria a esse Deus, que você será bem-sucedido. Esta era a lógica dos dias de Jesus e continua sendo a lógica dos nossos dias. Jesus rompe a tradição, porque aos seus seguidores, aqueles que abandonaram tudo para segui-lo, Jesus não esconde um fato, o fato de que nesta vida a gente vai ter aflições. Já aí ele rompe com essa lógica de um Deus que garante paraísos e impermeabilidades o tempo todo. Ele vai dizer de maneira direta, ou como a gente diz nos dias de hoje, Jesus diz na lata, no mundo vocês vão ter aflições. E observe o plural nesse texto é fundamental, gente. Jesus não está dizendo, vocês terão uma aflição. Neste mundo, nesta vida, vocês terão aflições. E você sabe qual seria, se eu tivesse aqui um objeto na minha mão para explicar o que é aflições, eu pegaria um elástico, acho que todos sabemos o que é isso, né? E eu esticaria o elástico, eu iria esticando, e o elástico, ele tem uma certa flexibilidade, até um ponto limítrofe, no qual ele se parte. O que é aflição? Aflição é quando coisas vão acontecendo dentro, fora, ao redor de nós, que vão nos esticando, que vão testando o nosso limite. A aflição, ela é irmã siamesa da angústia. A aflição é quando você tem 2, 3, 4, 5 forças incidindo sobre você, te jogando para baixo, fazendo com que os seus limites e fronteiras sejam testados. E a coisa mais curiosa é que Jesus, na lata, sem esconder, ele olha e diz, no mundo vocês terão não uma destes momentos que fazem com que o elástico seja testado, vocês não terão somente uma aflição, vocês terão várias aflições. E sabe uma coisa? Eu sempre me receio de uma coisa que nos é muito dita, tipo, se você não vive uma experiência, você não sabe o que é aquilo. Como se dissesse assim, ó,
Você não é casado? Você não tem nada a dizer a pessoas que são casadas, porque você não conhece o casamento. Eu entendo isso até um ponto. Eu só acho que existe um negócio poderoso em nós, chamado empatia, que mesmo que eu não consiga viver a sua experiência de dor, eu posso, ainda que não na intensidade com que você vive, eu posso fazer um processo de sair do meu lugar e de chegar e calçar as tuas sandálias e dizer, conquanto eu não sinta nem na pele e no coração a experiência dolorida que você teve, mas eu posso, pelo menos pela via da empatia, imaginar isso. Sabe por que eu estou colocando nesse ponto? Porque quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, ele não estava fazendo esse exercício de empatia, ele não era um ser, ele mesmo, impermeável às aflições. Não. A gente está ouvindo um Deus que está dizendo, no mundo tereis aflições, porque eu sofri aflições. E aqui tem uma outra diferença radical de Jesus. Ele não era um Deus imune à dor, à tristeza, ao choro. Ele mesmo foi testado, ele mesmo, como grande elástico, foi testado até os seus limites, até a sua fronteira máxima. Portanto, quando Jesus diz aos seus discípulos, no mundo vocês terão aflições, ele sabia o que era. Ele não precisava fazer o exercício empático. Ele conhecia aflições no plural, não no singular. E aí, ele diz uma coisa fabulosa, simplesmente fabulosa. Ele diz, mas meus filhos e minhas filhas, eu não sei se é a velhice que já é uma realidade chegando aqui para mim, mas essa expressão, tu começa a chamar pessoa de filho e filha, né? Como se eu tivesse idade para isso, uma pessoa de 35 anos não pode chamar um outro de filho e filha. Mas eu começo a pensar Jesus chamando assim, meus filhos e minhas filhas, vocês terão aflições, mas eu quero dizer um negócio para vocês. Olha, sabe o que eu gosto de Jesus? Essa linguagem do dia a dia, né? E ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos que os céus vão abrir e um anjo espiritual vai vir e vai proteger vocês. Fiquem tranquilos que todos os inimigos serão destruídos sob o poder dos seus pés. Não, Jesus disse uma coisa muito simples. Olha, tenha um bom ânimo, meu filho e minha filha. Tem uma coisa menos espiritual para ser dita do que tenha um bom ânimo. Tipo assim, no mundo tereis aflições. Eu estaria esperando alguma coisa assim, mas fiquem tranquilos, porque o Deus do céu Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho, vai fazer vocês andarem sobre a água. Não, ele diz assim, não. Tenha um bom ânimo. Bom, se tem bom ânimo, me parece que tem ânimo que não é bom. Olha, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui na oração, reverendo Davi Botelho, caraca, estamos de volta, vamos chamar o Davi de reverendo Davi Botelho. O reverendo Davi Botelho na oração falou um negócio aqui que eu não sei se vocês lembram, dizendo, Deus, como aumentou o número de pessoas procurando terapias e tal, e buscando psiquiatria, buscando remédio para a alma. Os místicos, que são místicos, são atletas do espírito. Aqueles que mergulharam numa busca mais profunda de Deus, sempre elegeram como inimigo número 1, sabe o quê? Os nossos estados de ânimo. Sabe o que é um estado de ânimo? Imagina, hoje à noite você chegou em casa, com a pessoa, com as pessoas que você convive, ou sozinho, atenção, porque às vezes uma solidão qualificada é muito melhor do que uma companhia mal acompanhada, não é verdade? Então, para a gente não ficar o tempo todo imaginando que uma pessoa que não tem necessariamente alguém do lado é alguém inferior, não. Imagina, você chega em casa hoje só acompanhado, pega um pedaço de pizza, abre um vinho e diz assim, meu Deus, que domingo maravilhoso. Estivemos juntos lá na comunidade, almocei, assisti Netflix à noite, como uma pizza aqui antes das 6, porque carbo depois das 6 é um pouco complicado, tomei um vinho, vou deitar feliz da vida. Amanhã de manhã você acorda com uma tristeza que você não sabe de onde vem. Os místicos diziam, isso são os nossos estados de ânimo, que são selvagens, que a gente não controla, que eles aparecem, vão, sobem, voltam e vêm. E Jesus diz, olha, meus filhos e minhas filhas, eu quero dizer um negócio para vocês. No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Como se ele quisesse dizer para a gente, eu quero que vocês tenham sempre
um ânimo bom. E na minha linguagem eu diria, show, ânimo ruim. Sai ânimo ruim e fica sempre o bom ânimo. Mas aí ele completa e diz, tem um bom ânimo, sabe por quê? Porque se eu venci, e eu venci o mundo, e é engraçado o seguinte, porque ele usa mundo aqui com dois significados. Ele diz assim, eu venci essa nossa vulnerabilidade, sim, de sofrer problemas e de sofrer aflições. Eu venci as aflições, não negando-as, mas eu venci passando por cada uma delas e superando-as. E se eu fiz isso, olha, meu Deus, que humildade de Jesus. Se eu fiz isso, tenham bom ânimo. Vocês também vencerão. Gente, nós estamos ainda e não sabemos quando vai terminar. Aflições, a gente está atravessando aflições. A nossa igreja, hoje, eu e Davi vamos praticamente terminar aqui sem poder, a gente não ia poder dar abraço mesmo, mas pelo menos curtir, bater a mão ali, a gente praticamente vai ter que sair, porque a gente está indo para um sepultamento, com todos os cuidados e receios, porque despedidas são muito importantes, ainda mais esse tipo de despedida. A nossa igreja, a gente perdeu gente, pais, mães, gente que a gente orou, que a gente caminhou, e a gente ainda sofre com as aflições, mas a coisa mais maravilhosa é que a gente crê num Deus que nos disse, vocês terão aflições, mas no meio disso tudo, mantenham o ânimo bom, porque eu venci, e vocês podem vencer também. Eu venci, e vocês podem vencer também. E eu queria distribuir aqui hoje, a gente tomar juntos a nossa ceia, dizer a você que está aqui, a você que está em casa, assistindo a gente, dizer a vocês que se tem uma coisa muito legal de pertencer a essa igreja, nós somos uma comunidade pequena, e essa igreja ela tem uma característica muito forte, é que nos momentos mais difíceis, ela entrega mais ainda o resultado, se é que eu posso dizer assim. Nos momentos mais críticos, é aí que a gente se junta e a gente se supera. Nesse tempo onde a gente esteve separados, aí fisicamente, nós oramos mais do que costumávamos orar, nós nos reunimos mais do que costumávamos nos reunir, nós fomos mais generosos do que costumávamos ser, ou seja, no pior momento, a igreja revelou, você revelou o seu melhor. É porque durante tudo isso, nós fomos embaladas pela presença do Jesus ressurreto na nossa vida. E a ideia de que Ele é que por ter tido e sido essa vitória, Ele nos dá bom ânimo. Eu queria que a gente pudesse, e que legal, porque a pandemia nos ajudou a celebrar a ceia assim. Isso aqui tudo é descartável. E o curioso é que não é pão, é um biscoitinho, mostrando que o elemento em si é insignificante, porque o símbolo aponta para a realidade além. A gente tem um biscoito em pão que representa aqui o corpo de Jesus. A gente tem um suco de uva aqui que representa o sangue de Jesus. E aí, basta a gente abrir a cápsulazinha, se eu tivesse um pouco mais de delicadeza e habilidade manual, beleza, está aqui. A gente pega o pão ou o biscoito, comemos juntos e juntas, evitando o contato por conta desses tempos, e depois tomamos o vinho. Quero dizer um negócio para vocês. Vocês já conhecem as palavras, você que está em casa conhece.
Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Isto é meu sangue, que é dado por vocês. Agora, o que eu queria hoje? Eu queria lembrar de uma senhora no interior da Bahia, analfabeta, que eu ia dar ceia para ela. Lá, eu com 22 anos de idade, montava numa bicicleta, numa vila rural, e eu tinha um estojo de ceia. 3 negocinhos desses, pão. Acho que o reverendo Davi Botelho também tinha. E aí, saía e eu ia lá. E ela não podia ir à igreja, então toda a primeira semana do mês eu ia lá na segunda-feira à tarde conversar com ela e partilhar a ceia. E era muito interessante porque ela tomava o pão e o vinho, mas assim, com um senso de profundidade, de sacralidade. E, gente, assim, uma das coisas que mais, para mim, são terríveis no nosso tempo é a superficialidade. É a gente chegar num momento sagrado como esse e comer o pão como se masca um chiclete. Cara, tem tanta coisa representativa aqui de profundidade. E aquela mulher, ela comia aquilo. E ela dizia uma coisa que eu ali, jovem pastor, jovem teólogo, meio que implicava com o que ela disse. E é óbvio que, se os anos de vida não nos fizerem mais generosos, tem alguma coisa errada na nossa vida. Claro que, olhando para trás, eu percebo aquela frase, ela tomava o pão, bebia o vinho, e dizia: pastor, estou alimentada até nosso próximo encontro. E eu meio que falava assim, mas será que ela está entendendo que isso é uma pílula espiritual que a alimenta? Não é uma pílula espiritual. Mas eu creio que quando comemos deste pão e bebemos deste vinho, simbólico e espiritualmente, estamos comendo e bebendo a presença viva do Cristo ressurreto, que nos ajuda a dizer: as aflições estão aí, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em homenagem a ela, vamos nos alimentar espiritualmente. Até o nosso próximo encontro, existirão tantos outros alimentos. Mas sendo generoso e, mais do que isso, ternamente condescendente com esta frase maravilhosa, eu digo: venham todos e todas, comam do pão, bebam do vinho. Vocês em casa, a gente aqui, para que a gente consiga continuar atravessando as nossas aflições com o mais maravilhoso de todos os ânimos, o ânimo que o levou a vencer o mundo.